Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui na Praça Duque de Caxias. Bem, resolvi fazer uma parada aqui na praça para fazer um pequeno vídeo. Eu estava acessando aqui as mídias, né? E vi um senhor, né? Que ele é pastor. E ele disse que por nós sermos salvos pela graça, não é preciso nós cumprirmos os mandamentos de Deus, que os mandamentos de Deus passaram, que para a gente ser salvo não é preciso a gente cumprir, porque nós somos salvos pela graça. Meus irmãos, isso é uma ignorância, isso é uma falta mesmo de conhecimento. Não é porque nós somos salvos pela graça que nós vamos deixar de cumprir os mandamentos de Deus. E olha que de toda a palavra de Deus que nós encontramos na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, a única parte que praticamente é escrita, a única parte que é escrita com o dedo de Deus, que foi escrita com o dedo de Deus, são os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos foi escrito com o próprio dedo de Deus, né? E essas informações estão nas nossas Sagradas Escrituras. Não é porque nós somos salvos pela graça, aí quer dizer que uma pessoa vai matar alguém, porque a lei de Deus, ela diz isso: não matarás. Não é isso que a lei de Deus diz? Um dos mandamentos da lei de Deus não diz: não matarás. Aí quer dizer que se eu sou salvo pela graça, eu vou matar? Se alguém matar uma pessoa, vai preso, vai para cadeia. E o pior não é nem ir para cadeia. Sabe o que é o pior, meu irmão? É perder a salvação e ir para o inferno. Porque aquele que mata, certo? Que se diz cristão, que se diz servo de Deus, né? E mata, ele vai para o inferno, certo? Outro ponto, né? Os 10 mandamentos diz que nós não devemos roubar, nós não devemos falar falso testemunho do nosso próximo, não é isso? Né? O homem que é casado e a mulher que é casada não pode ficar adulterando. Aí quer dizer, eu sou salvo pela graça, aí eu vou ficar adulterando, porque o pastor disse que por nós sermos salvos pela graça, não é preciso a gente obedecer os 10 mandamentos. Mas lá nos 10 mandamentos está dizendo que não adulterarás. É uma ignorância, é uma falta realmente de conhecimento. A pessoa está falando algo e não está nem sabendo o que está falando. Amados irmãos, a gente não pode ficar falando bobagem. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós temos que mudar as nossas atitudes, certo? A gente tem que ter atitudes corretas. E os 10 mandamentos nos diz e nos mostra onde é que está o erro, onde é que está o pecado. Os 10 mandamentos falam isso. E ele chega, faz um vídeo, coloca nas mídias, dizendo que por nós sermos salvos pela graça, não é preciso a gente obedecer os 10 mandamentos. Pelo amor, por favor, não vamos falar essa bobagem. Queridos irmãos, aqueles que ainda não têm conhecimento, abrem lá no livro de Êxodo, capítulo 20, e você vai encontrar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nós temos que cumprir. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós procuramos caminhar de forma correta. Nós deixamos aquela vida cheia de erros. A gente
A pessoa não furta, não rouba, não diz falso testemunho contra o próximo, né? Para de ficar mentindo. Vocês entenderam? Então, o que eu quero dizer para os irmãos: cuidado, não vão atrás de palavras enganosas, sem fundamento. Não vamos ficar falando besteira. Não é porque nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário, que nós não vamos mais obedecer à lei. A própria palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz o seguinte: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E ele ainda diz que nenhum jota, nenhum tio não pode ser tirado da lei dele. A lei dele não pode ser adulterada. Ninguém, nenhum homem tem o poder de tirar um dos mandamentos de Deus. Infelizmente, tem alguns que tiram, né? Infelizmente tem alguns que tiram. Então, que Deus tenha misericórdia de determinados irmãos, que Deus perdoe, né, os pecados aí de muitos irmãos, e que possamos ter sabedoria, certo? Possamos ter sabedoria e realmente nos entregar a Jesus, porque quando a gente se entrega a Jesus de coração, certo? A gente cumpre os seus mandamentos, a gente segue os seus ensinamentos. Então que Deus nos dê sabedoria.